Landim critica o estádio do Palmeiras. Mengão já está em Bogotá para a disputa e estreia da Copa da Libertadores. E reposição de Gabigol, Adidas pressionada. Tudo isso rapidinho depois da nossa vinheta. Roda ela aí. Flamengo! Meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Um bom dia, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana, né? Trazendo aqui as notícias do nosso Flamengo. E já convido você, minha amiga, a se inscrever no nosso canal, a dar o like aí, acionar o sininho e dar a sua opinião de tudo que a gente fala aqui no nosso canal. Nós precisamos de você. Rubro-negro, ajuda rubro-negro. Então dá essa moral pra gente aí. Vou ser grato a você pro resto da vida. Oferecimento da Photograph Studio. Sempre com a gente, né, cuidando das edições dos nossos vídeos, das nossas lives, cuidando do som, da imagem. Photograph Studio, essa parceria que a gente deve o nosso agradecimento aí para toda a vida, o nosso muito obrigado, Photograph Studio. Meus amigos, a Adidas pressionada, né? Como a gente sabe aí, já foi noticiário aqui, o que acontece? O Flamengo está para renovar com a Adidas, só que ainda não renovou. E por quê? Vamos lá. O Palmeiras agora pensa, né, em continuar com a Puma, que é a distribuidora, a patrocinadora distribuidora, né, dos uniformes esportivos do Palmeiras. O que acontece é o seguinte, é que o Palmeiras estava próximo a fechar com a Adidas. E por que não fechou? Por isso que o Palmeiras está pensando em permanecer com a Puma, que vai oferecer 25% a mais do que 2024. Essa transação é para 2025. Então eles vão ter um aumento aí de 50 a 60 milhões por ano, né? Ali mistura o royalties, mistura também ali a questão das distribuições dos uniformes do Palmeiras e tudo mais. Mas o que aconteceu? O Palmeiras está desistindo da Adidas, né? Ainda não está, de fato, martelo batido. Mas é simplesmente pelo fato, né, da Adidas estar pressionada ali pelo Flamengo. Não é questão de que não estão gostando do uniforme, não é nada disso. A questão é financeira. A Adidas esteve para renovar com o Flamengo está segurando, até porque não gostou com a proposta que eles fizeram ali, né, sugeriram ao Palmeiras em até pagar mais do que está pagando ao Flamengo. E a Adidas sabe que o Flamengo é o carro-chefe de uniformes. O Flamengo vende mais do que camisas, mais uniformes do que da seleção brasileira. E está com o Flamengo desde 2013, ou seja, são 11 anos que a Adidas está com o Flamengo. Então, a Adidas preferiu esperar, ver a situação como vai ficar, o acordo que vai fazer com o Flamengo e assim tentar uma tratativa com o Palmeiras, que também, por sua vez, parece renovar, né, continuar com a Puma para o ano de 2025. Isso tudo vai ser decidido pelo Palmeiras quando a Leila chegar de viagem em São Paulo e assim ela vai decidir e conversar. Mas a questão, a Adidas sabe muito bem que no Brasil o carro-chefe é o Flamengo. Meus amigos, reposição de Gabigol, né? Muita gente está perguntando, por que a contratação do Carlinhos? Né? A verdade é que todo mundo está desconfiando por causa da situação que aconteceu com o Gabigol. O Flamengo pensou logo em agir e contratar um centroavante. Bom, Braz veio numa entrevista e falou que não é nada disso. Absolutamente não, até porque as conversas, as transações já vinham sendo falado antes da questão da punição do Gabigol. Poderia haver uma suspeita que o Gabigol fosse punido, como foi? Sim, mas a questão eles disseram que não, porque o Carlinhos, eles vêm avaliando e viu que é um belo centroavante, se movimenta muito bem, né? É um jogador rápido e inteligente, por isso se destacou no Campeonato Carioca, agora como segundo artilheiro, né? Pedro passando ele com 10 gols e o Carlinhos ficando ali com 9 gols. Bom, mas a questão não tem nada a ver com o Gabigol, segundo o Marcos Braz falou.
A situação é que o Flamengo vai enfrentar realmente situações aí que vão ser jogadores emprestados para suas devidas seleções brasileiras, como a Uruguaia, do Chile, que é o quinteto ali do Mengão, estrangeiro, e com isso o Flamengo vai precisar, não é, de se fortalecer. Mas a questão não tem nada a ver em relação a substituir o Gabigol. Mas se a gente for ver com os olhos, né, profissional, tem a ver. Na minha opinião, são dois jogadores, um jogador que cairia bem ali na posição do Gabigol, na falta do Gabigol, seria Bruno Henrique. Ah, mas o Bruno Henrique joga pela ponta esquerda, né, ou então pela ponta direita, mas se desenvolve na esquerda. Mas o Bruno Henrique também já jogou, já testou e sabe jogar muito bem como centroavante e já chegou sendo artilheiro do Flamengo. Então não vamos se iludir com isso. Mas o Flamengo, pensando nisso, pelo valor, e o Braz disse também que o Flamengo correu com isso, porque poderia perder o Carlinhos para times cariocas e time paulista que já estavam de olho, né, para levar o centroavante do Nova Iguaçu. Com isso, o Flamengo pagou aí cerca de 600 mil euros, cerca de 3 milhões e 200 mil reais. Mas ele voltou a dizer que não tem nada a ver para substituir Gabigol, que poderá estar de saída do Flamengo. Meus amigos, Mengão aterrissou nas alturas. Mengão já está em Bogotá, porque na Colômbia o Flamengo estreia amanhã, temos jogo do Flamengo amanhã, estreia da Libertadores lá no estádio El Capim. É isso aí. Em Bogotá, a 2.600 metros de altura. O Flamengo saiu ontem do Galeão, domingo, às 14h50 e chegou em Bogotá por volta das 20h50 horário local e 18h50 horário de Brasília. Foi em torno ali mais ou menos de 6 horas de voo. O Flamengo chegou, foi para o hotel descansar, por quê? Hoje o Flamengo faz um único treino, tá? O Flamengo não vai ter tempo, é um único treino, é um treino mais tático, porque até o jogo contra o Nova Iguaçu não deixou de ser um treino para o Tite, o comandante do Flamengo, avaliar o time. Então o Mengão vem com toda a força para jogar amanhã, né, em El Capim, no estádio aqui em Bogotá, a 2.600. A única questão é que, né, a altitude sempre atrapalha um pouco, mas segundo o preparador físico do Flamengo, da equipe do Tite, diz que sabe lidar com essa situação porque já enfrentou situações iguais com a seleção brasileira e assim se deu bem. O jogo vai ser passado ali diretamente, né, pela ESPN e também ali canal do YouTube. Será às 19 horas. Gente, vamos ter que vir com toda a força. O Flamengo tem que trazer esse belo resultado lá nas alturas, e eu tenho certeza que a gente vai trazer realmente essa vitória, essa bela estreia. Vamos entrar com o pé direito, né, na Libertadores e quem sabe não, né, trazer esse título aí, se Deus quiser, o tetracampeonato, o maior time a conquistar a Libertadores no Brasil. Gente, Landim criticou, né, o estádio do Palmeiras. Bom, a questão é que o Landim colocou na cabeça que ele vai construir o estádio, né? E como eu trouxe ontem para vocês, com ou sem a SAF. Mas eu acredito até que ele ainda vai tentar uma SAF, tá? É a jogada do Landim, não tem jeito. Bom, o que acontece é o seguinte, ele questionado ali em várias perguntas, né, ele disse que não pretende ter um sócio, o Flamengo ter um sócio que domine o estádio do Flamengo, ou seja, a Arena Flamengo. E por quê? Porque ele disse que a W Torres faz isso com o Palmeiras e está uma briga violenta. Por que essa briga violenta? Vamos lá, a W Torres, né, está devendo ao Palmeiras nada mais, nada menos do que 160 milhões de dólares. E, mesmo devendo essa grana toda, a W Torres agora, meus amigos, quer fazer o seguinte, aumentar, né, o vínculo ali com o Palmeiras para receber mais cota sobre o estádio. Ou seja, e isso, querendo ou não, enfraquece o Palmeiras.
Aí muita gente pergunta, porque o nome é Allianz. A Allianz por causa da construtora. É o name right que eu expliquei para vocês. Quem tem o direito de botar o dinheiro lá, de investir no clube, tem o direito de colocar o nome da empresa. Então, Allianz Parque, devido à construção ali do estádio do Palmeiras. Com isso, o Landim falou que não gosta desse tipo de negócio, até porque agora eles estão brigando. Outra questão, né, porque a W Torres é sócia do Palmeiras, o que acontece? Eles têm o direito e fazem shows, né, fazem apresentações dentro do estádio a hora que eles quiserem. Por quê? Porque eles são sócios. E com isso, né, o Palmeiras fica praticamente sem poder mexer as mãos pela sociedade. Isso foi posto no papel, e aí eles começam a dizer que além da grama sintética já é uma porcaria, com esses shows, com essas apresentações que acontecem no Allianz Parque, né, a grama fica mais, né, fica pior ainda, fica muito mais ruim. Então o Landim, volto a dizer, vem falando da SAF, citou o Bayern de Munique, que vendeu 25% da cota, e nem por isso eles têm o domínio sobre o Bayern de Munique, e o Bayern de Munique nem por isso deixou de ser o carro-chefe e o chefão da Alemanha. Então o Landim ainda insiste nessa questão. É lógico que se isso acontecer, uma SAF lá na frente, né, ele vai ser convidado para ser o CEO da SAF, como eu sempre falei isso aí, e permanece no Flamengo. Meus amigos, vou ficando por aqui. Voltamos às 15h30 com mais vídeos atualizados sobre as notícias do nosso Flamengo. Salve, salve, torcida do Flamengo. Salve, salve, nação rubro-negra.